Toda a história de avivamento apresenta os seus heróis. A Bíblia os chama de heróis da fé. Mas será que no avivamento todos são chamados a serem protagonistas da história? Onde estão aqueles que são fundamentais, mas não aparecem? Será que eles são menos importantes na história? É sobre isso que nós vamos falar nesse Devocional 9 da jornada Coração em Chamas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Vamos para Atos capítulo 9, versículo 26 a 28, que diz assim: Tendo chegado a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Você provavelmente já ouviu a história de Saulo de Tarso, que depois foi chamado de Paulo, o apóstolo. Talvez um dos líderes ou o líder mais influente da história da igreja cristã. As cartas que temos na Bíblia, a maioria foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas nessa história de conversão, em que Paulo, um ex-perseguidor da igreja, tem um encontro com Jesus e fica cego por 3 dias, depois começa a sua jornada ministerial, nós vemos 2 personagens que são heróis ocultos de uma história. Nós olhamos para Paulo e o vemos de fato como o grande líder que ele foi, um escritor que deixou um legado para nós. No entanto, muitas vezes nós passamos despercebidos em nomes como Ananias, em nomes como Barnabé. Mas o que seria de Saulo, depois chamado de Paulo, se não fosse Ananias e se não fosse Barnabé? Ananias teve que ter coragem ao receber a visão de Deus para ir até onde Paulo estava, porque ali ele estaria diante do maior perseguidor da igreja naquela época. Aquele que estava ali para prendê-lo, aquele que estava ali para perseguir a igreja. Ananias teve que ter coragem para ir até aquela casa onde Paulo estava e então orar por ele para que ele recebesse novamente a visão. Barnabé também precisou de coragem, porque os discípulos de Jesus não estavam acreditando que ele tivesse se convertido, que Paulo de fato houvesse se convertido. Então eles estavam com medo, mas Barnabé, um encorajador, contou a história de como ele se converteu, dos sinais que ele já havia feito em nome de Jesus ao pregar o evangelho lá em Damasco. Então Barnabé foi aquele que introduziu Paulo no ambiente dos discípulos para que então a sua autoridade fosse construída. Homens como Ananias e Barnabé são fundamentais. Eu quero dizer para você que talvez você não é uma pessoa chamada para ser o protagonista da história, mas com certeza você foi chamado para ser o protagonista da sua história. E ser um protagonista da nossa história requer saber exatamente qual é o nosso lugar. O que fomos chamados para fazer? Será que todos fomos chamados para ser o evidente, aquele que aparece, aquele que está à frente? É natural que para que tudo aconteça, alguns vão estar em maior evidência e outros estarão em menor evidência. Será que esse é sinônimo de fracasso e sucesso ministerial? Precisamos compreender exatamente para o que fomos chamados. Precisamos compreender que precisamos fazer exatamente aquilo que fomos chamados para fazer. Isso de fato é sucesso. Seja qual for a função ministerial que você vai exercer no corpo de Cristo e na igreja, o seu lugar é o lugar de maior relevância que você pode ocupar. Todo aquele que descobre quem é em Jesus e descobre para que foi chamado,
jamais vai desejar querer ser outra pessoa a não ser ele mesmo. Eu quero incentivar você a assumir o seu lugar na sua história. Não queira assumir a história de outras pessoas. Não queira assumir um lugar que é um personagem da sua história, onde você se torna um personagem que não é você. Assuma o seu lugar. Seja quem você é. Reconheça os dons que Deus já te deu e sejam quais forem eles. Sejam dons que vão te levar à evidência ou dons que vão te levar para os bastidores. Independente do que for, assuma o seu papel e seja um herói oculto de um avivamento. Ou seja, mesmo que o seu nome não apareça, mesmo que o seu rosto não seja visto, você sabe que terá cumprido o seu papel diante do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Que esse momento seja um momento, ó Deus, de despertamento. Oro, Deus, para que haja cura nos corações de pessoas talvez que vinham se comparando ou querendo ser aquilo que não são, querendo assumir um papel que não é deles. Senhor, tira esse peso e que em nome de Jesus haja uma visão clara, haja um alinhamento de coração para que cada um possa viver o seu propósito e cumprir com a tua vontade aqui na terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.